chicos e chicas da primeira série. Aqui é a professora Estefânia, língua espanhola. Nesse vídeo vamos falar sobre os pronomes interrogativos e exclamativos. Vamos a ver? Aqui, quais são os objetivos dessa aula? Perceber e compreender o uso dos recursos linguísticos como a exclamação e a interrogação, por exemplo. ¿Por qué ahora seguimos aqui? Vamos a pensar um pouco. ¿Por que nos hacemos perguntas? Desde criança, nós sempre estamos curiosos, sempre com muitas dúvidas. Por que isso? Por que aquilo? Porque tem, quando é pequeno, mais dúvidas ainda, cheio dos porquês, tem a idade dos porquês. Por que será? Por que será? Por que? Vamos ler um pouco? ¿Por qué nos hacemos pregunta? De niños todos hemos sufrido esa etapa en la cual no nos cansábamos de hacer preguntas a los adultos para descubrir la razón de las cosas. Después descubrimos que hay un conocimiento infinito que nos proporciona saber, pero también nos hace reflexionar y plantearnos cada vez más preguntas acerca de todo lo que nos rodeia. Já havia falado para vocês, né? Quando ninhos, quando pequeno, nós temos a idade dos porquê e seguimos nessa curiosidade. Olha lá, miren, vamos ler la vinheta. Viejos, son del censo otra vez, quieren saber si seguimos vivos. Olha lá, a senhora abriu a porta, estava o censo, e ela, mas eles de volta aqui, saber quantos anos a gente tem, se nós estamos vivos, se nós vamos morrer, se nós estamos bem. Vamos a ver, qual é a intenção do autor desta vinheta? Crítica a la aplicación del censo 2020 en México, pues la ideal del censo es proveer evidencia que sirva de base para muchos diagnósticos, comprovação de supervivência ou dar fé de vida. Sim, eles fazem uma pesquisa, né, de como que está a qualidade de vida. Hoje, por exemplo, nós sabemos que aqui nós estamos morrendo mais tarde, né? Antigamente era com 40, depois foi subindo. Hoje um idoso tem lá 90, 100 anos, está vivo, para isso que serve o censo, para a gente ter estatísticas, comprovações e como que está a qualidade de tal cidade, de tal país. Certo? Que queria dizer a senhora? Outra vez se seguimos vivos. Como se o entrevistador del censo estava ali para comprovar mais uma vez a supervivência de eles, outra vez si seguimos vivos. Parece sorpresa y asustada con la presencia del hombre. Uso de las exclamaciones en la viñeta para enfatizar la idea. ¿Se acuerdan de la viñeta? Que ela fala assim, outra vez si seguimos vivos, e há uma exclamação, um signo de exclamação, exatamente para isso, para enfatizar a sorpresa en la frase, exclamar la frase. Exclamaciones, ¿para qué sirven? Las exclamaciones que acompañan la habla de la señora suelen acompañar las expresiones exclamativas, cuyas son aquellas en las que el hablante imprime un valor emotivo o sentimental a lo dicho. Por ejemplo, alegría, sorpresa, enojo, frustração e tristeza, certo? Para acompanhar expressões exclamativas, que imprimem um valor de emoção ou sentimental. De volta vocês aqui, vieram outra vez eles aqui. Aí nós usamos a exclamação. Agora vamos a ver aqui, a professora falou bastante vezes no censo, a vinheta fala o censo. O que é o censo, afinal? Na lista oficial de los habitantes de una población o de un estado con indicación de sus condiciones sociales, económicas y etc. Há vários tipos de censo, como por ejemplo el censo de población, en que la unidad de investigación es el hogar,
hogar a casa, né? Onde se investiga é a casa, donde as pessoas vivem juntas para proveer e satisfazer suas necessidades alimentícias e outras indispensáveis para viver. O censo de poblação, por exemplo, se realiza a cada 10 anos. Vai uma pessoa na casa da gente, pergunta quantas pessoas moram, qual é o salário, quantas vocês recebem por mês, quantas pessoas trabalham, e assim por diante. Isso é o censo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el censo? Los datos del censo sirven como sustento indispensable para la definición de políticas públicas que apoyen el desarrollo del país. Porque depois do resultado do censo, eles vão verificar como que está a qualidade da população e se precisar, e qual a política pública que devemos realizar naquele país, naquela cidade. Certo? De igual maneira, para que o governo destine recursos a las entidades federativas para atender las necessidades de la población y establecer proyectos como la construcción de escuelas, hospitales, parques, infraestructura para o serviço de energia elétrica, entre muitos. Né? Vou fazer um censo e digamos que naquele bairro não tem água encanada. Então, por isso que é importante o censo. A gente avalia a qualidade da sobrevivência das pessoas, daquele povo. De acordo? Agora vamos à atividade 1. Qual de estes assuntos aborda o censo de la población? Letra A, sobre su comida favorita. Letra B, sobre su color predilecto. Letra C, sobre su película favorita. Letra D, sobre las personas que residen en tu vivienda. Espero, chicos.
E aí, chicos e chicas, realizaram a tarefa? Vamos ver o que é o censo? Que é censo? Quais assuntos aborda o censo? Sobre as pessoas que residem em uma casa. É sobre comida favorita? Não. É sobre sua cor predileta? Não. É sobre película favorita? Filme favorito? Não. Certo? Vamos a seguir. Olá, el censo em tu casa. Vamos a ler. Primeira vinheta aqui. Quantas pessoas alojaram aqui anoche? Não olvide incluir guaguas, niñas, niños e adultos maiores. Certo? A primeira pergunta. Anoche é ontem à noite. Guaguas, nenê, ninhos e ninhas e adultos. E quando nós decimos adultos maiores, são os mais velhos, certo? Os idosos. Segundo, delas pessoas que alojaram aqui à noite, né? Alojaram é que se alojaram, que dormiram. Todas compartem gastos de alimentação, né? Todas dividem, né, a alimentação. Próximo. Então, contando el de usted, ¿cuántos grupos tienes gastos separados em alimentação? Ela responde, eu cubro sola mis gastos. Ela paga tudo sozinha, tá? Aqui nessa primeira, ela falou que morava 3 pessoas que passaram a noite. E aqui, se todos compartem, divide, não. Né? E aqui ela falou que não, que ela paga sozinha. Aí, minha irmã costeia os gastos de ela e seu filho. Então, seríamos 2 grupos. Certo? Vamos. Que tiene em comum as perguntas do formulário do censo? Olha lá, vamos voltar. O que tem em comum essas perguntas aqui? Quantas pessoas alojaram aqui à noite? Todas compartem gasto de alimentação? Quantos grupos têm gastos separados em alimentação? Que têm? Signos de pontuação? Pronombres interrogativos? Quantos e quantos e quantas levam tilde? Todo esto, certo? Todos estos em comum. E agora, como hacemos perguntas em espanhol? É usado tanto em perguntas directas como indirectas. A marca de la pergunta directa é o símbolo de interrogação. Miren como é. De ponta cabeça. Al início. E normal, como nós conhecemos, al final de la pergunta. Pensé en las vacaciones e le indagué a mi hermano, ¿a dónde vamos este año? Eu pensei nas férias e perguntei a meu irmão, aonde vamos este ano? Olha o ponto aqui de interrogação. Agora, como hacemos perguntas em espanhol? Los pronombres interrogativos. Agora vamos falar de los pronombres interrogativos. Em espanhol, sempre llevan tilde. Que é tilde, professora? Acento agudo. Olha lá. Quantos niños tiene? Quantas crianças tem? Quantos meninos tem? Quando esse interrogativo e são os pronomes relativos, em espanhol vão levar acento. Vamos conhecer que, quién e quiénes, cuánto y cuántos, cuánta y cuántas, cuándo, cuál y cuáles, como, dónde, a dónde e por quê. Lembrando, quando for uma pergunta, certo? E aqui, atividade 2, identifica os pronombres interrogativos usados em la historieta de Gaturro. Vamos a ver aqui. Sí, não é assim. Como? Si não somos nosotros, ¿quiénes? Si não é agora, ¿cuándo? Si não é acá, ¿dónde? Si não, ¿qué buscan a mí? Por.
Vamos a identificar los pronombres interrogativos. Les espero, chicos. Olá! E aí, identificaram os pronomes interrogativos? Vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá, isso mesmo. Como? ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Vamos a seguir, ahora tenemos otra actividad. Actividad 3. Completa las siguientes oraciones con los siguientes pronombres interrogativos. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cuánto y cuál? Letra A. ¿Están las llaves? Letra B. ¿De todos te gusta más? Letra C. ¿Te ha costado? Letra D.
¿Son estas personas de amarillo? E aí, vamos lá, realizem, chicos, les espero. E aí, realizaram? Completaram direitinho? Vamos ver se vocês acertaram os pronomes interrogativos. Mirem. Letra A. ¿Dónde están las llaves? É onde estão as chaves. Qual de todos te gusta mais? Letra B. Su, qual te gosta mais? Qual que você gosta mais? Letra C. Quanto te ha costado? Ou seja, quanto tempo você ha descansado? D. ¿Quiénes son estas personas de amarillo? Quem são essas pessoas de amarelo? De acordo? Alguma dúvida? Certo? Então, aqui, que vimos em esta clase? Empleo de los signos de puntuación como exclamación e interrogación. Los pronombres interrogativos llevan siempre tilde, que es acento, sea en preguntas directas como indirectas. ¿Cierto, chicos? Hasta luego, hasta la próxima clase.